Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 22º dia da caminhada de oração 4. Hoje é 12 de maio de 2019, hoje é domingo, e o tema de hoje é Bendita és tu entre as mulheres. O texto-chave está em Lucas, capítulo 1, o versículo 39 até o 45, versículo até o 45. Irmãs, é com muita honra, muita alegria poder falar para vocês, minhas irmãs, né, sobre esse dia tão especial que é o Dia das Mães. E hoje o Senhor tem uma mensagem para o nosso coração. Desejo que você tenha um dia, já está mais da metade do dia, né? Desejo que você tenha um dia de paz, de alegria, um dia que você possa contemplar os frutos que o Senhor tem dado a vocês que são mães, né? E as que não são ainda, que possam contemplar pela fé os planos que o Senhor tem para vocês, que são planos de paz, planos de alegria, né? Em nome de Jesus. Bom, eu amo essa frase, bendita és tu entre as mulheres. Essa frase foi dita por Isabel, através do Espírito Santo de Deus, por Maria. Então eu vou ler aqui, eu coloquei o versículo 39, mas eu vou ler até o versículo 36. O capítulo 1 de Lucas, o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, e ela tem uma prima que chama Isabel, que mora longe, né? Naquela época não tinha-se contatos, então notícia demorava a chegar, né, irmãs? Então, quando o anjo anuncia para Maria que ela vai ter um filho, que é o nosso amado Jesus, ele fala para ela, no versículo 36, e Isabel, a sua parenta, que era prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que ela já está no 6º mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, falou para o anjo, né? Aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então o anjo, além de levar a notícia para ela que ela seria mãe do Salvador, ele ainda dá a notícia de que a prima dela, lá longe, também está grávida, né? O marido de Isabel era Zacarias, o sacerdote. Então ele anuncia para ela, ó, sua prima também está grávida e já está de 6 meses. E aí agora entra no texto que eu vou falar hoje. Naquele dia, Maria se dispondo, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e foi visitar Zacarias. E quando ela chega ali, no versículo 40, ela saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança que estava no ventre da Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a sua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Então a prima dela, Isabel, quando vê, ela ouve, né, a voz dela, saudando, ela se enche do Espírito Santo e ela diz isso: bendita és tu entre as mulheres. Essa, irmãs, é a palavra que Deus tem para vocês hoje. Bendita és tu entre as mulheres. O ministério da maternidade, ele é um ministério mais completo, ele é um ministério mais perfeito, ele é o ministério mais importante da vida de uma mulher. Seja essa mãe que tenha filhos natural, ou seja essa mãe que possa ter filho por adoção, ou seja essa mulher que ainda não teve filho ou que não teve por algum motivo, ela continua sendo uma mãe também, porque nós temos dentro de nós o poder de gerar, né? Seja gerar uma vida ou seja gerar vidas no mundo espiritual, como intercessão. Nós temos um poder de gerar. Esse foi o poder que Deus nos deu desde o início da criação. Esse foi o propósito que Deus nos criou. E ele é um ministério de poder gerar, um ministério de poder ser mãe.
Ele é um ministério que se assemelha ao ministério, né, de Deus, o ministério de Jesus Cristo, porque ele é um ministério que ele gera, ele nutre, ele cria, ele direciona, ele corrige, ele ama, ele ensina. Então, e ele é um ministério inesquecível, porque o amor de uma mãe, ele é inesquecível, né? Todas nós temos uma mãe, ainda que às vezes algumas não sejam mãe, ou não foram mães, elas têm uma mãe, e elas sabem a importância desse ministério de ser mãe, elas sabem a importância do ministério de ser mulher. Então, essa palavra ela não é só para quem tem filhos, ela é para todas, até mesmo para uma moça solteira, para uma adolescente. Esse é o nosso chamado primordial na vida, sermos parceiras de Deus em gerar os sonhos de Deus, né? Quando nós casamos, temos uma família, nós estamos gerando o plano de Deus, que o plano de Deus sempre foi uma família. Se nós conseguimos ter filhos, nós estamos gerando o plano de Deus. Se nós não temos filho, nós podemos gerar no mundo espiritual. Então, hoje, eu quero fazer um paralelo que a gente possa aprender com cada mulher da Bíblia a sermos uma mãe segundo o coração de Deus. E o que a gente pode aprender um pouquinho com cada uma das mulheres? Eu separei algumas mulheres e eu quero falar só rapidinho algumas qualidadezinhas, uma qualidadezinha de cada uma, para que a gente possa despertar o nosso chamado da maternidade, tá bom? Então, que nós venhamos ser como uma mãe como Eva. Eva teve logo ali Caim e Abel, os 2 primeiros filhos, não vou falar dos outros. Teve Caim e Abel, que nós possamos ser uma mãe como Eva. Eva disse para o Senhor, eis-me aqui, né? Quando o Senhor ali no começo do mundo, ela se prontificou, né, a ser parceira dele, quando ele diz, crescei e multiplicai. Então, quando ela começou a ter filho, ela estava dizendo, eis-me aqui para o Senhor. Porque era o papel da Eva, né? Foi dado o papel para a primeira mulher a criar ali a humanidade. Então, que nós venhamos ser como Eva, parceiras de Deus em começar a criação, em começar o plano de Deus. Então, que nós possamos ser como Eva e dizer, Senhor, eis-me aqui para os teus planos, né? O que o Senhor tem para mim? O que eu posso gerar? Além de filhos, ou não teve filhos, para quem não teve, ou não vai ter, né? Que o Senhor possa, que a gente possa falar, eis-me aqui para gerar os teus planos, porque os planos de Deus são perfeitos, são maiores que os nossos. Então, sejamos como Eva, eis-me aqui. Sara, né? Que foi ali a mãe de Isaac, ela foi uma mãe de fé, sejamos uma mãe de fé. Sara foi estéril tantos anos e ela continuou crendo. Muitas vezes ela teve uma parte, né? Isaac significa riso, porque ela duvidou até que chegou um ponto que ela falou, acho que não vai ter mais. E ela até riu quando o anjo disse que ela teria um filho, mas no fundo ela ficou ainda firme, mesmo às vezes duvidando com os olhos naturais, porque o corpo dela já amortecido pela idade. Então sejamos uma mãe de fé, como foi Sara. Raquel, que foi a mãe de José, de Benjamim, ela foi uma mãe que orou com toda a força para poder gerar. Raquel disse para Deus, dai-me filhos, senão morro. Que nós tenhamos assim, esse espírito de Raquel, de desejar tanto algo de Deus, de desejar tanto. Quando eu digo isso, irmãs, não estou falando só de filho, tá? Tenta pegar essa palavra para aquilo que o Senhor quer falar no seu coração. Estou falando hoje para as mães, mas o Espírito Santo, ele fala com cada um conforme a sua necessidade. Raquel, ela orava com tanta força, com tanto desejo de poder gerar, que nós possamos ter essa fé, essa força, né, de desejar os planos de Deus com todo o nosso coração. Rebeca, que foi mãe de Jacó e de Esaú, que nós sejamos uma mãe como Rebeca. Rebeca enxergava o plano de Deus na vida dos seus filhos. Ela chegou até a errar nisso aí, porque ela queria dar uma ajudada para Deus. E qual é a mãe que não erra, não é mesmo, irmãs? Né? Todas nós temos os nossos erros, mesmo tentando acertar. Ela chegou ali a errar, porque ela enxergava que o plano de Deus na vida dos filhos, para cada um, né? A circunstância dizia que o plano era para Esaú, que era o primogênito, mas ela enxergava que os planos eram para Jacó, e ela quis ajudar a Deus ali. Mas que nós sejamos como ela nessa qualidade, enxergar
os planos de Deus na vida dos nossos filhos. Ela enxergava o plano de Deus na vida de Jacó. Ela direcionava Jacó para aquele plano de Deus para a vida dele. Tanto é que quando ela manda ele para a casa de Labão para casar com Raquel, né? Ela fala: vai lá, porque o seu irmão já me deu desgosto casando com as mulheres que não são do nosso povo. E que você não caia nesse mesmo erro. Então ela direcionava, ela enxergava os planos de Deus. E nós temos que ser mãe como Raquel ou como Rebeca, que enxerga os planos de Deus na vida dos nossos filhos e direciona eles. Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe de Moisés foi uma mãe, que nós sejamos uma mãe como Joquebede, que esconde seus filhos do perigo. Quando estava ali no Egito, aquela lei que matasse todas as crianças, os meninos que nascessem, ela conseguiu esconder o seu filho por 3 meses, porque ela entendia os planos de Deus na vida daquele filho. Aquele filho foi um libertador do povo de Israel, foi o libertador dela mesma, da família dela ali daquela escravidão, e ela esconde aquele filho, ela vira parceira de Deus em esconder aquele menino, e depois o Senhor faz aquela história maravilhosa que provavelmente ela teve o discernimento, né, de colocar ele no rio, e a filha de Faraó encontra ele, e a irmã dele está seguindo ali. Quando a filha de Faraó encontra ele ali no rio, que ela está se banhando, a menina vai até a filha de Faraó e fala: você não quer que eu chame uma hebreia para cuidar dele? Ela: é uma boa ideia, vai lá fazer isso. E ela chama a própria mãe de Moisés. E aqui tem um segredinho que eu aprendi, que eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Quando a mãe de Moisés vem, a filha de Faraó fala para ele: você cria esse menino para mim, eu te pago um salário. O menino volta para ela e ela vai ter um salário. Talvez ali ela deixou de ser escrava, porque ela era escrava ali, ela trabalhava, e provavelmente ela deixou de ser escrava para cuidar do menino. Quando nós escondemos os planos de Deus e cuidamos do plano de Deus, o Senhor começa a nos sustentar para criar o menino que Deus nos deu. Então, nós sejamos como Joquebede, que esconde os planos de Deus. Amém? Que nós sejamos como Ana, a mãe de Samuel, uma mãe que consagra seus filhos. Para mim, a história de Ana mais marcante que fala o meu coração não foi a fé só para ela ter filho, não foi o choro dela, não foi a intercessão, foi a vida de consagração que ela fez na vida de Samuel, para que Samuel se tornasse aquele profeta fantástico do tempo de Israel, né? Um dos melhores ali profeta que marcou aquele tempo. Ela consagrou Samuel desde o ventre. E ela entregou Samuel para ser cuidado ali pelo sacerdote Eli. E ela levava a cada ano, ela fazia uma túnica sacerdotal para ele. Ela passava o ano ali, todos os dias costurando, longe do seu filho, sim, mas em espírito, costurando, orando, consagrando. E ela levava lá todo ano, que ela visitava ele de ano em ano, porque era muito longe, né, irmãs? As pessoas tinham que andar muito. E ela levava para ele e o consagrava. Que nós sejamos mães como Ana, que consagra os nossos filhos. A consagração dos nossos filhos, irmã, ela tem que ser diária, ela tem que ser de épocas em épocas. Muitas vezes está acontecendo dos filhos de cristãos se perderem, porque nós achamos que lá, meu filho foi consagrado desde o ventre, meu filho tem uma promessa desde o ventre. Consagração é diária. Sansão se perdeu sendo consagrado desde o ventre, né? Sansão se perdeu porque a consagração ela tem que passar pelas fases. Quando quando ela é criancinha, é um tipo de consagração. Quando ela vira adolescente, é um outro tipo de consagração. Quando ela é adulto, ela é um outro tipo de consagração. Você vê Rebeca direcionando Jacó, já um homem adulto. Faz isso, meu filho. Olha, ela direcionou ele. Você está vendo que o seu irmão não casou com uma mulher bacana? Então vai lá para minha parentela, que lá você vai encontrar uma menina bacana. Eu tenho certeza que... Porque ela sabia as raízes dela, né? Ainda que tivesse alguma coisa que não fosse 100%, ela sabia que ali as mulheres iam ser criadas da forma que ela foi criada e ela ia ser uma nora boa para ela. Bom, que nós sejamos como Débora. Débora, na Bíblia, não fala dos seus filhos, eu não me lembro, né? Mas ela foi mãe
por adoção em Israel. Não estou dizendo que Débora não teve filhos, estou dizendo que eu não fala na Bíblia, eu não encontrei, e a gente não se sabe se ela teve ou não. Mas ela falou assim: eu me levantei por mãe em Israel. E nós estamos fazendo uma gincana na minha igreja, irmãs, sobre o livro de Ruth. E eu coloquei esse versículo porque Ruth foi uma mãe adotiva ali para Noemi, mesmo sendo nora, né? Quando ela toma o ministério de mãe, quando ela deixa de ser sogra e começa a ser mãe de Ruth, ela começa a dar direção para Ruth. E nessa gincana eu tenho falado isso para as mulheres da minha igreja, que Deus está chamando a gente para um nível maior. Principalmente as mães hoje que já estão mais maduras. Vamos ser mães das mais novas, vamos ser mães das adolescentes, daquelas que chegam até nós. Então desperta esse ministério dentro de você, que quando Deus coloca mulheres para você cuidar, para você caminhar, que você seja uma mãe para aquela mulher. Uma mãe com as qualidades que eu disse, que vai direcionar, que vai enxergar propósito, né? Que vai dar direção, que vai dar correção quando precisa, que vai dar amor, que vai dar uma palavra de conforto. Então, que sejamos como Débora, mãe por adoção. Que nós sejamos como Isabel, que era a mãe de João Batista, a mãe que conduz profetas nos últimos dias. A Isabel é como um paralelo com a Ana, né? De Samuel. Samuel, aquele profeta que se levanta em Israel, o primeiro juiz, aquele profeta maravilhoso. Ele não veio da linhagem dos sacerdotes, foi Deus que levantou ele. E João Batista, o profeta da última geração. Porque Jesus disse que dos filhos nascidos de mulher não tinha maior do que João Batista. E ela foi uma mãe que conduz os profetas dos últimos dias. Ela soube direcionar João Batista, ela soube levar ele a uma vida de consagração, porque João Batista tinha uma vida de consagração. A Bíblia diz que ele andava no deserto, comendo mel e gafanhotos silvestres. Ele tinha uma roupa especial, então ela sabia lidar. Olha, você é especial. Nós temos que aprender isso, sabe, irmãs? Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos se misturar, ser igual a todo mundo. Não estou dizendo que eles também têm que ser excluídos, mas nós temos que ter a visão do que nossos filhos têm de diferente e direcionar, lançar eles. A Bíblia diz que os filhos são como flechas, que precisam ser direcionados. Então, nós sejamos mães que conduz profeta dos últimos dias. Que nós sejamos como Maria, a mãe de Jesus, que gerou o plano perfeito de Deus, né? E aí o paralelo entre Eva e Maria. Começa-se com Eva, no começo do mundo, criando a humanidade. Termina com Maria, fechando o ciclo que gerou aquele que salvaria a humanidade. Que gerou aquele que salvaria até Eva, os filhos de Eva, né? Que sejamos como Maria. Maria, uma adolescente, que Deus vem e mostra o plano dele para ela, e é isso que Deus faz conosco. Se tem alguma jovem ouvindo, Deus tem um plano para a sua vida, um plano perfeito, um plano maravilhoso. Imagina Maria, uma menininha ali, dizem que provavelmente ela tinha uns 17 anos, eu não sei, e chega o plano de Deus para ela: olha, eu quero que você seja mãe do Criador. Ela ia passar por toda aquela dificuldade, né? Aparentemente poderia ser até apedrejada, morta. Claro que não ia acontecer isso porque era o plano perfeito de Deus, mas pela lei sim, porque ia parecer que ela traiu José. E ela diz, o que ela diz? Eis-me aqui, cumpre em mim os teus planos, Senhor. Eu quero ler o Cântico de Maria, que está no capítulo 1 de Lucas, versículo 46 a 56. Mas antes eu quero só relembrar esses pontos que eu falei. Sejamos como Eva, que disse-me eis aqui, para ser a mãe que começou todas as coisas. Sara, uma mãe de fé. Raquel, uma mãe que orou com toda a sua força para poder gerar. Lia, a mãe... esqueci de falar de Lia, irmãs. Lia, a mãe das nações, né? De Lia veio as tribos de Judá. Foi uma mãe, assim, que gerou aquela nação. Sejamos como Lia, mãe das nações. Rebeca, que enxergava os planos de Deus na vida dos seus filhos. Joquebede, a mãe de Moisés, que esconde os filhos do perigo. Ana, uma mãe que consagra seus filhos. Débora, mãe por adoção.
Isabel, a mãe que conduz os profetas dos últimos dias, e Maria, que gerou o plano perfeito de Deus. Vamos ler o Cântico de Maria, que é maravilhoso, e eu gostaria de deixar esse cântico, que essa semana, que ainda, né, fica bem recente, o Dia das Mães, a gente fica toda emotiva, que essa semana nós pudéssemos orar esta oração todos os dias. Disse Maria, Cântico de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 46. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações vão me considerar bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, ele dispersou-os no coração, dispersou os que no coração alimentavam um pensamento soberbo. Derribou do trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Ele amparou a Israel, seus servos, a fim de lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então essa é a oração de Maria. Que nós venhamos orar isso por essa semana. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele fez grandes coisas para mim e o poder dele é de geração em geração. Que você possa nesse dia alegrar o seu coração pelos seus filhos, não importa quantos filhos você tem, né? Que você possa alegrar o seu coração e aquela que não tem, que possa abrir o coração para Deus, né? Que possa se abrir para os planos de Deus, seja por filhos naturais, seja por filhos de adoção. Muitas vezes, irmã, tem mulheres querendo ter filhos e elas vão deixando passar o tempo, Seja parceira de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque sabe o que está acontecendo, irmãs? Algo que me entristece muito, que eu vejo no mundo. Satanás tem deturpado todas as coisas. O mundo tem amado a maternidade. O mundo tem amado ter filhos. Você pega uma revista do mundo, você pega um site de revista dos famosos, o povo tendo filho, a riveria, como diz minha mãe, né? O povo tendo filho de qualquer maneira, porque eles descobriram o prazer da maternidade. Hoje em dia, as pessoas estão tendo filhos, você vai lá e compra no laboratório. A mulher está solteira, ela não precisa nem casar. Em contrapartida, nós que somos filhos de Deus, que fomos chamados para resplandecer a glória de Deus, para gerar profetas das últimas gerações, para gerar homens e mulheres consagrados pelo Senhor, a gente tem falado asneira. Porque quando eu entro na conversa de mulheres que falam asneira sobre filhos, é absurdamente. A gente vê o tanto que as mulheres precisam crescer e amadurecer espiritualmente. Mulheres que reclamam dos seus filhos, reclamam dos filhos que estão na adolescente, reclamam dos filhos que estão criança. Falta falar que arrependeu de ter seus filhos. E depois não sabe por que choram, né? Então, assim, nós precisamos romper nisso. Isso é um ministério maravilhoso. Isso é um ministério maravilhoso. É dolorido, é. Hoje eu estava aqui orando, agradecendo a Deus pela minha mãe, que teve 6 filhos, com muita dificuldade, no auge dos seus 30 anos, tá? Na maior dificuldade, na maior pobreza, ela já tinha 5 filhos. Lógico que, se olhar os olhos humanos, vai falar, mas que imprudência, como é que essa mulher teve tantos filhos? Mas era o plano de Deus, o que ela ia fazer? Ninguém impede uma vida divina, irmãs, não é mesmo? Lógico, impede se quiser matar a criança depois, né? Mas ninguém tem o poder só dá vida a Deus. Não tem como, né? Então ela teve 5 filhos nos seus 30 anos. Até os 30 anos tinha 5 filhos. Passou 10 anos, ela teve mais um. No auge dos seus 40 anos. Isso há 20 anos atrás, ela é considerada como já velha, né? Preocupante para ter um filho naquela época. Uma mulher de 40 anos ter um filho era até considerado de alto risco. E hoje eu estava orando, agradecendo a Deus pela vida da minha mãe. E eu disse, Senhor, quando tiver todos ali na minha casa, que minha mãe possa abrir os olhos espirituais e ver a grandeza do mistério que o Senhor fez na vida delas. Hoje nós estamos todas já crescidas, casadas, minha mãe já tem netos, falta ainda muitos netos para vir, em nome de Jesus, e temos nosso irmão, que é o caçula, ainda solteiro. Então, assim, eu olho para a vida da minha mãe e vejo a dificuldade que ela passou quando ela teve esses 5 filhos nos seus 30 anos,
Ela tinha estresse, síndrome do pânico, depressão, todas essas doenças psicossomáticas que hoje é moda, mas naquela época ainda estavam se descobrindo aquilo ali. Então ela tomou muitos remédios controlados, ela fez tratamentos em todos os hospitais psiquiátricos de Belo Horizonte. Conheço ali bastante porque eu tinha que levar ela, eu era mais velha. Mas hoje é um prazer, né? Quando nós nos reunimos, esse é o prazer de Deus na vida da mulher. Não é sair por aí enchendo a casa de filhos imprudentemente, mas é entender que é um mistério e é o ministério mais excelente que uma mulher pode ter. E aquelas que não têm, busque de Deus. Quem sabe Deus tem um plano de adoção, né? Aquelas que ainda estão novas e querem gerar, use da fé, como Sara usou, use da oração fervorosa, como Raquel usou, e não escuta mulheres frustradas, irmãs. Não escuta mulheres frustradas. Se você tem filhos criança, não escuta essas mulheres frustradas que falam mal da adolescência. Se você não tem filho, não escuta essas mulheres frustradas que falam mal das fases das crianças. Sabe ontem, quando eu disse para vocês, né, para nós, vamos livrando-nos de tudo que nos impede de correr a carreira que nos está proposta. Eu levei 10 anos para ter filho. Eu sei o que eu estou falando, né? Eu tinha os meus medos, eu tinha os meus receios. E talvez eu fui uma dessas frustradas que dizia, para que ter filho? Isso só dá trabalho. E o inimigo vem trazendo essas coisas na cabeça da gente para impedir a bênção. E hoje, depois que eu tenho filho, né? Minha filha já está com 13 anos, é a frase que toda mãe diz, é a melhor coisa do mundo. Agora, amanhã, irmã, nós vamos falar sobre filhos, porque não tem como falar do Dia das Mães sem falar de filhos, né? Amanhã não é o Dia dos Filhos, que devia ter o Dia dos Filhos, né? Mas nós vamos falar sobre filhos, tá bom? Espero que vocês tenham tido um dia bem maravilhoso na presença do Senhor, junto com seus filhos e junto com as suas mães. Não esqueça de honrar suas mães. Não esqueça de agradecer as suas mães. Se vocês nunca fizeram isso, experimente fazer isso. Um dia tenha uma conversa com a sua mãe e agradeça a ela por tudo que ela fez por você. Agradeça a ela por ter te gerado. Agradeça a ela por tudo que ela passou. Porque só quem é mãe sabe o quão difícil é ser mãe, né? Não importa se está numa condição financeira boa ou ruim. O gerar é trabalhoso, o ganhar é doloroso e o educar é muito difícil. Então, nós precisamos honrar as nossas mães, nossos pais. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.